Qualquer que fosse a opção que você tomasse, que significava um compromisso, significava um reconhecimento de que esse negócio todo estava podre. A liberal, a democracia burguesa liberal, não tinha mais nada, como não tem hoje nada a oferecer. Essa obra-prima do Montesquieu, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são uma coisa maravilhosa. Mas, na verdade, o sufrágio universal da chamada Revolução Francesa não funciona. Você chega a uma Câmara dos Deputados aí, ela é representativa de quê? É representativa do poder econômico. O importante que me parecia do integralismo é que chegou a ter uma participação intelectual forte no Brasil. Houve depois até integralistas que depois viraram comunistas. E na área militar, a Marinha. A Marinha houve uma penetração na Marinha muito grande, em nome justamente do nacionalismo. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que noite apagada vai navegando no mar. Quando eu fui deputado da Câmara, era deputado no meu tempo, depois foi senador, o Zé Guiomar, senador Zé Guiomar, foi governador do Acre, foi deputado, senador. E o Guiomar era integralista, militante até fim da vida, era integralista. Entrou pro PSD. Quando chegamos na Câmara, o Guiomar disse: rapaz, você já viu quantos membros da seita tem aqui? Ele disse: tem muitos. Ele disse: vamos fazer um levantamento? Vamos. Saímos. Fizemos um levantamento de 80 deputados federais, que eram membros da seita, como eu dizia. E gente que ninguém nunca imaginou. O doutor Magalhães Pinto, vestiu a camisa verde. O Walter Moreira Salles integralista. Né? O Banco Itaú, todo, que era todo. Foi quem financiou o integralismo. Então eu acho que são movimentos políticos que dependem de um apoio de setores da cultura, né? Movimentos políticos e, ao mesmo tempo, culturais. Havia na ideia integralista de uma defesa do Estado forte brasileiro, compromisso também de pensar o Brasil em termos inovadores, em termos capazes de dar conta da força, da grandeza específica do movimento histórico do povo brasileiro, embora interpretado de um ângulo de direita. Creio que foi o Miguel Reale que indicou o símbolo, o sigma. Uns propunham isto, outro aquilo, uma cruz, não sei o quê. Nós propôs o sigma, que é o símbolo do cálculo integral na matemática. É a soma de todos os valores. Nós queremos somar tudo. Então, ficou sendo o sigma. A minha orientação coincidia com a de Plínio Salgado, sobretudo em dois pontos. Em primeiro lugar, na busca de uma solução contra o marxismo e de caráter espiritualista. E, em segundo lugar, na luta contra a burguesia, ou seja, contra uma vida entregue apenas à noção do prazer e da dolce vita. Eu achava que o Brasil estava num momento muito delicado, em que devia haver um empenho geral em todo o país, porquanto nessa época não havia partido nacional. Havia praticamente duas organizações políticas, a comunista e a integralista. Bem, eu era presidente do diretório estudantil secundarista no Pará, um colégio tradicional, colégio público, e fui procurado inicialmente pelos integralistas. Como eu tinha uma certa liderança, então era interessante para eles que pudessem cooptar essa liderança para o movimento deles. Chegaram a me oferecer a direção do movimento do Estado. Eu participei das primeiras reuniões, mas eu tinha muita prevenção contra o nazismo. Já a saudação nazista, a cruz suástica, e comecei a verificar que na liturgia os integralistas se aproximavam daquilo como se fosse um mimetismo.
Mas quando começou a haver a continuidade da tentativa de cooptação, eu vi também participei também de um comício, onde vieram alguns integralistas de maior projeção do Rio de Janeiro, na praça pública, e nós fomos assistir como estudantes. E lá eu vi um padre muito magro, fazendo um discurso arrebatador. Chamava-se Helder Câmara. Pedro Salgado, é preciso reconhecer, não era um ditador, nem tinha feição, nem qualidade ditatorial. Ele tinha as qualidades de uma chefia, ao lado de companheiros, tendo o integralismo 3 lideranças em conjunto, formado por Pedro Salgado como chefe nacional e mais Gustavo Barroso, e quem está falando nesse momento. Era o chamado Conselho Superior do Integralismo, vinculado a um Conselho Nacional que reunia grande número de pessoas da mais alta categoria. O Gustavo Barroso tinha uma influência muito grande, e tem ainda hoje, nos meios militares, e sobretudo na Marinha de Guerra. Gustavo Barroso fundou o Museu Histórico Nacional, foi fundado por ele, fundado peça por peça. Era uma coisa prodigiosa, que ele conhecia o lugar onde estava cada uma. Então, os oficiais da Marinha. A Marinha foi quase unânime, integralista. E, realmente, o integralismo começou um verdadeiro pacto. O Gustavo Barroso está deflagrado uma campanha muito contra os judeus, fazia questão de dizer sempre que não era antissemita, mas era contra os banqueiros judeus, contra o capitalismo judeu, fazendo do Brasil a colônia de banqueiros, enfim. Mas ele tomou corpo muito assim, um antijudaísmo no integralismo. O setor nacional, que constituía-se de uma Câmara dos 40. E depois vinha, então, a Câmara dos 400, que eram recrutados em pessoas de todo o Brasil. Eu pertencia a isso, tinha muito pouca idade, tinha 18 anos na época, e, para mim, aquilo foi um título de muita importância e de glória mesmo. Então, havia a Secretaria de Saúde, que era o Dr. Freitas Henriques, a Secretaria Feminina, o Ministério da Mulher, tinha a Secretaria Feminina, que tinha a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, que nunca teve no Brasil, já tinha a Secretaria de Cultura, que era o Dr. Josetti, né? E secretário de Doutrina, que era o Reale. O Plínio Salgado achava que a palavra Estado não devia ser usada, porque Estado significaria uma independência de soberania, né? Então, ele achava que devia chamar província. Naquele tempo, você sabe, ainda havia muita restrição à mulher política. E o integralismo rompeu muito com essa barreira. E começou a dar oportunidade às mulheres também de aparecerem, serem integralistas. Como houve dirigentes mulheres integralistas, e as intelectuais do movimento integralista tinham posição idêntica dos homens. Então, a Secretaria de Regimentação Feminina era apenas para fazer reuniões específicas com as mulheres, para que elas pudessem trocar ideias, fazer e colaborar com o movimento. Mas não havia separação entre homens e mulheres no integralismo. Isso era o que Plínio ensinava nos livros dele, hierarquia dos valores, que Deus não vai nos pedir, não vai nos perguntar o que você fez da sua profissão, mas certamente Ele vai nos perguntar o que você fez do seu filho, o que você fez da sua casa, o que você fez da sua família. Esse sentimento de Plínio, de valorização da mulher, não uma mulher masculinizada, como foi logo no princípio do movimento feminista, mas uma mulher que sabia exercer sua posição na sociedade profissionalmente, mas que sabia valorizar a família, os filhos, a sua obrigação de conduzir o homem para o destino dele, que era de ser realmente, no futuro, um homem espiritualista, um homem amante da sua pátria, um homem capaz de se voltar para os outros.
milícia, mas era uma preparação militar, né? Nós não tínhamos tiro de guerra antigamente. Isso. Então a milícia era semelhante a um tiro de guerra. Começou a haver uma certa militarização desse grupo que já havia se expandido a ponto de formar até 200, 300, 400, 500 homens. Né? Então, eles criaram a milícia através das centúrias, imitando o fascismo. Né? Cada 100 homens eram chefiados por um. Então havia o centurião, né? E havia depois os comandantes de grupos de centúrias, e dos grupos de centúrias formavam então a milícia total. Inclusive foi criada a província do Mar, porque como o integralismo penetrou muito na Marinha e os marinheiros não podiam se filiar por serem militares, o movimento criou, entretanto, a chamada Província do Mar e havia um supervisor, porque havia integralistas em navios espalhados por toda parte, navios mercantes, navios de guerra. O integralismo fundou um restaurante popular, que ali era o dinheiro nosso, que nós doávamos às senhoras, e elas compravam a mercadoria e faziam o almoço para o operário. Naquele tempo não tinha favela. Tinha morro, tinha pobre no morro, tinha pobre no subúrbio. E elas visitavam aquelas famílias pobres, as que precisavam, no fim do mês, um caminhão ia levar na casa da família um mantimento de acordo com o número de pessoas. Não fazia fila na nossa porta, não, senhor. Nós levávamos lá. Não fazia propaganda de fila de doação. Havia a sede, onde havia as reuniões políticas, e ao lado da sede havia um curso de alfabetização para adultos, havia um lactário para as mães pobres, havia um grupo de ação social que atendia aos carentes, às pessoas pobres da cidade. E havia também uma estrutura que periodicamente promovia a comemoração das datas cívicas e educação da juventude dentro dos sentimentos de amor ao Brasil e às tradições nossas. Houve mais de 4.000 núcleos no Brasil com essa estrutura. Na parte social, eu trabalhei mais particularizadamente na minha cidade, que era Leopoldina, em Minas. Nós tínhamos lá um centro integralista e tínhamos, então, ao lado, na casa até dos meus pais, tínhamos um salão onde pedíamos às pessoas que dessem mantimentos, roupas, para distribuir para as pessoas menos necessitadas. Nós tínhamos muitas reuniões e... Assim, era até na Rua São Clemente, não, São Clemente, na Rua da Passagem. E lá nos instruíam, é isso, é aquilo. E eu, na minha mentalidade, o integralismo viria a combater o Hitler. Por isso que eu me interessei. Naquele tempo era um perigo enorme, né? Mas no fim tudo era a mesma coisa. Eu tinha reuniões cívicas em praça, isso sim que eu fui, fardada, cantava o hino, era aquela coisa de moçada, né? Aqui no Brasil, a colônia italiana era muito grande, principalmente em São Paulo. E o Mussolini organizou, ele tinha um organismo, vocês já devem saber, chamava-se Fascismo Italiano All'Estero, né? E aí eles faziam a cabeça, arrebanhavam, tudo. Eu não fiz parte disso, mas eu simpatizava muito. E os hinos, que nós fomos de navio, no Augustus, para a Itália. Foi um grupo grande do Brasil. O grupo do Brasil era um dos maiores, mas lá tinha do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Duce, duce, nome benedetto, che d'Italia scende il nostro petto. Ti saluda la giovinezza
che dal sole più vicino sta. Duce, duce il nome benedetto. Não. Tinha que foi feito aqui no Brasil que era assim. Marciamo bene inquadrati per la via e di cantar non ci stanchiamo mai. Dove passiamo portiamo l'allegria, cantiamo perché felici siamo ormai. Veniamo da lontano, l'oceano abbiamo varcato, tocchiamo al fin d'Italia il sole amato. Co'Italia noi t'abbiamo sognato tanto, co'Italia sol per te fa il nostro canto. Co'Italia un solo grido, un solo grande amore, nulla potrà mutare il nostro cuore. Gili Brasili nasce il gagliardetto, che sia dal sol d'Italia benedetto. Ao mundo moderno. A visão absolutamente materialista e agnóstica da vida. Isso é, Deus, uma interrogação. O que a gente tem é uma ética de convivência só. Não, o integralismo prega que o homem tem um destino sobrenatural. Então, diante do Estado Maior lá, da AIB, né? Chamadas Cortes do Sigma, o Plínio Salgado fez um discurso que nenhum político faz hoje. Assim, eu creio no destino sobrenatural da alma humana. Eu creio no espírito. O ser humano não é só matéria. Como é que um cara desse é chamado de fascista? A parafernália era fascista. O anauê, o gesto, como no fascismo, as fardas. No fascismo era a farda preta. No integralismo era a farda verde, camisa verde. E aquelas bandeiras e flâmulas e símbolos, um excesso de simbologia, uma parafernália tipicamente fascista. Eles eram, no fundo, fascistas, tinham afinidade com o fascismo. De passagem para o Roma, ele marcou um encontro com Mussolini para ouvir o que Mussolini pessoalmente diria a ele. E ele mandou uma carta detalhando todo o encontro dele com Mussolini. E dizendo, porque numa outra entrevista que ele deu aí, que perguntaram o que ele pensava de Hitler, de Mussolini e de Roosevelt, ele colocou bem os problemas, dizendo que havia coisa muito boa no fascismo que poderia servir ao Brasil, mas não o fascismo em si, não podia servir ao Brasil. Integralismo, houve aproximação em que? Na parte social, que o senhor sabe que a nossa consolidação da lei de trabalho é inspirada na Carta del Lavoro, que foi feita pelo fascismo, mas são coisas, o senhor não pode rejeitar uma coisa que é boa porque ela pertence a um inimigo ou a uma pessoa a quem o senhor faz ressalvas. O fascismo, como fenômeno internacional, nascido na Itália, ele teria sido a primeira proposta consequente de um movimento de massas, um movimento de mobilização popular pela direita, né? A direita seguia normalmente, até o aparecimento do fascismo, o que predominava na direita mundial era a ideia de poucos mais bons, né? A ideia de que há uma elite, essa elite é competente. As massas